vocês escolheram um tema para nós pensarmos nessa noite, que tem tudo a ver com isso, não é? A mulher sábia edifica a sua casa. Eu gostaria de pedir para você, para abrir sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 13. 2 Crônicas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Porque quando nós falamos que a mulher sábia edifica a sua casa, nós precisamos entender qual é a importância da sabedoria. E talvez nas Escrituras, o momento que mais nos fale sobre um pedido que foi absolutamente extraordinário, aqui no caso de um homem, mas no caso de vocês, mulheres que estão aqui, eu acredito que deva ser o pedido de todas vocês. No versículo 7 do capítulo 1 de 2 Crônicas diz assim: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão, e essa é muito interessante, porque essa oração de Salomão, e Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com o meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos anos, muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sob o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. É absolutamente interessante, porque neste mesmo versículo que foi escolhido como tema por vocês, aqui fala de dois tipos de mulheres: a mulher sábia que edifica a sua casa, e a tola a derruba com as próprias mãos. Então nós somos desafiados nessa noite a entender algumas coisas. Primeiro, o que é ser uma mulher sábia? Como é que vocês podem ser uma mulher sábia? Primeira coisa que é importante, a primeira lição que eu queria destacar com vocês nessa noite: Salomão não pediu só sabedoria. Às vezes nós só focamos isso. Olha, Salomão foi muito inteligente, ele pediu sabedoria. Mas Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Na realidade, essas duas coisas não se conflitam e elas podem perfeitamente caminhar juntas. O grande problema é quando eu quero confiar só no meu conhecimento ou quando eu quero confiar só na minha sabedoria. Vou dar um exemplo para vocês. E o texto vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Como é que se constrói um edifício? É óbvio que por prática, por sabedoria, eu posso ter o entendimento que eu preciso fazer um orçamento, que eu preciso guardar dinheiro, que eu preciso pensar quanto eu vou gastar em cada coisa, como é que eu vou construir isso. Mas eu também preciso ter o outro lado, que é o conhecimento técnico da coisa. Porque se eu não tiver um engenheiro para dizer quanto suporta uma coluna e quanto suporta uma viga, muito provavelmente a minha casa vai cair. Porque faltou a mim o conhecimento.
Então, quando nós olhamos para Salomão, e a primeira lição que eu queria tirar com vocês nessa noite é que, para nós buscarmos sabedoria, nós precisamos pedir ao Senhor. Só dele pode vir isso. O conhecimento nós adquirimos estudando, nos dedicando. Hoje, as informações são abundantes. Tem internet, tem chat GPT, tem o que você precisar para conseguir informação. Então as pessoas estão ficando com uma cabeça bem grande, cheia de informação. Mas ao invés de aproveitarem essa informação para coisas boas, as pessoas pegam esta informação e acabam fazendo um mau uso dela. E acabam se distanciando do Deus que é o Deus criador de todas as coisas. Por isso que Salomão faz uma petição aqui absolutamente extraordinária, uma oração a Deus absolutamente maravilhosa. Ele diz: olha, eu quero ter sabedoria e conhecimento. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento. E Deus, quando ouve essa oração de Salomão, ele acrescenta muito mais do que Salomão tinha pedido. Parece que esse pedido de Salomão é um pedido que agrada o coração de Deus. E se você quiser ser uma mulher sábia que edifica o seu lar, a oração é algo que tem que estar presente constantemente na sua vida. E às vezes nós pedimos tantas coisas e esquecemos de pedir ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento para que eu possa administrar a minha casa. Sabedoria e conhecimento para que eu possa administrar aquilo que o Senhor coloca na minha mão na igreja. Sabedoria e conhecimento para que eu consiga administrar melhor o meu trabalho. Sabedoria e conhecimento para que eu seja uma mulher que edifica o meu lar e não destrói ele. E como é que eu vou edificar o meu lar? Entendendo que quando eu busco isso do Senhor, e percebam, Salomão entende que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, neste momento. Mas a sabedoria não é algo que Deus dá definitivamente para nós. Não é algo que Deus dá e nunca mais nós perdemos. Muito menos o conhecimento, porque o conhecimento se atualiza. Então, eu preciso entender que para ser uma mulher sábia no século atual, eu preciso estar constantemente pedindo ao Senhor sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. E preciso entender que isso vai me trazer um equilíbrio. E para que a mulher seja sábia e edifique o seu lar, ela precisa ser uma mulher que é amada pelo marido, como Cristo amou a igreja. Porque ela precisa ter um equilíbrio completo. Qual equilíbrio? Ela precisa ter o equilíbrio emocional. Ela precisa ter o equilíbrio mental. Ela precisa ter o equilíbrio de saúde. Para quê? Para que ela consiga administrar todos os aspectos da sua vida. Hoje não é fácil ser mulher. As mulheres antigamente só cuidavam do seu lar, só cuidavam da casa. A gente fala só de maneira, por favor, né? Elas já cuidavam do lar, cuidavam da casa. Hoje muitas cuidam do lar, cuidam da casa, trabalham fora, chegam, tomam ônibus, tomam conduções para retornar, chegam cansadas, e para que elas consigam edificar, construir a sua casa tijolinho a tijolinho, detalhe a detalhe, elas precisam ter um pleno equilíbrio de saúde. E é absolutamente interessante, porque o primeiro pedido de Salomão é sabedoria e conhecimento. E ele diz o porquê que ele quer isso. A segunda coisa que é essencial que nós façamos, se quisermos sabedoria e conhecimento, nós precisamos falar o porquê. Para que você quer sabedoria? Para que você quer conhecimento? Porque eu quero ser alguém útil no reino de Deus. Porque eu quero ser uma bênção
na minha casa. Entenda, a mulher sábia, ela edifica a sua casa primeiro. Desculpe, tem muita mulher que cuida mais da casa do outro do que da casa dela. Eu, uma vez, um pastor muito simples, mas muito sábio, e eu saía muitas vezes para pregar, e um dia ele me chamou e falou: irmão Marcos, sim, me diz uma coisa, se a sua casa tiver com um mato alto, e a do vizinho tiver com até um mato um pouquinho alto também, qual é a que o senhor corta primeiro? Ah, eu vou cortar primeiro o mato da minha casa, né? Então, né? O senhor está cortando a grama só da casa do vizinho. O senhor precisa ficar um pouquinho aqui cuidando da grama dessa casa. Às vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas que perdemos da visão o presente que é o nosso lar, o presente que Deus nos deu. Por mais desafiadores que sejam os filhos, por mais desafiador que seja o marido, e aqui eu só sei que tem marido bênção, amém? Misericórdia. Ouvi um amém aqui, né? Marido que realmente ama a senhora, não é verdade? Amém? Misericórdia. Por quê? Porque nós precisamos amá-los, porque eles são presentes de Deus para a nossa vida. Entenda, por mais difícil que seja o seu filho, ele é um presente de Deus para a senhora. Por mais complicado que seja seu esposo, ele é um presente de Deus para a senhora. Porque às vezes nós perdemos a oportunidade de caminhar com os nossos filhos enquanto são pequenos, e depois queremos que eles nos deem atenção quando estão grandes. Eu achei engraçado, a irmã falou, seu filhinho é ele? Imagina um filho grande, né? Meu filho menor, né? Falei, o rapaz tem 2 metros de altura, se chegar o maior aqui eu saio correndo, né? Mas, o neto já passou ali também, tá certo. Mas por que isso? Porque tem que ser um prazer para a mulher sábia estar junto com a família. Às vezes são difíceis, são complicados. Às vezes o filho é rebelde, às vezes a filha é rebelde, às vezes é complicado. Mas lembre-se, Deus te dá sabedoria e conhecimento para você ajudar eles. E quando você faz isso com a sua casa, você ganha a oportunidade e a experiência de poder fazer isso no ministério feminino também. Porque nós não podemos só ficar focados nos nossos problemas, mas também não podemos tudo em ordem com nós e só olhar o problema do outro. A sabedoria de Deus, ela é te dada para que você administre a sua casa com sabedoria e com graça. E também para que você possa fazer parte de alguém que colabora com o reino de Deus. E como é prazeroso e como é alegre fazer isso. A mulher sábia é uma mulher alegre. A mulher sábia é uma mulher feliz. Porque a Escritura também vai falar de uma mulher que é a mulher rixosa. Coitado de quem casa com uma mulher assim. Porque ao contrário de ser uma mulher sábia que edifica a casa, ela é uma mulher que gosta de briga. É melhor subir lá no telhado, a Bíblia diz isso, né? É melhor subir no telhado, ficar lá, quando você casa com uma mulher rixosa. Mas quem tem o privilégio, e o texto bíblico faz questão de falar isso, quando fala da mulher virtuosa, quando fala lá em Efésios sobre a mulher que é submissa ao marido que a ama como Cristo amou a igreja. Isso é um privilégio que só vocês têm. Aquela mulher que entende o seu lugar e a sua posição, que é líder, mas é a líder em respeito, que é respeitada porque ela aprendeu a ser sábia e respeitar o próximo. E aí as coisas andam de maneira melhor. E aí nós conseguimos fazer as coisas de maneira muito mais tranquila. Então a primeira lição que nós tiramos com Salomão é pedir sabedoria e conhecimento. A segunda lição é mostrar para Deus por que eu estou pedindo sabedoria e conhecimento. E a terceira lição que nós tiramos
é que a mulher sábia que edifica a casa, ela é a grande responsável pela prosperidade do seu lar. Porque Salomão pediu sabedoria e conhecimento para poder administrar melhor as coisas que Deus colocou na mão dele, administrar aquele povo. E Deus fala: olha, como você pediu isso, eu vou te proporcionar isso. Eu vou te dar sabedoria e conhecimento. Mas como você não me pediu, como tantos outros, porque Deus faz questão de dizer: olha, você não me pediu tantas coisas que outras pessoas pediriam. Outras pessoas me pediriam bens, riquezas, honra, a morte de quem te odeia. Você não pediu mais dias de vida, você não pediu nada do que as pessoas comuns pedem. Às vezes nós dobramos o joelho: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E ainda depois reclamo: puxa, não acontece as coisas, estou pedindo tanto para Deus. Eu quero te desafiar, minha irmã, minha amada irmã, nesta noite, a mudar a sua oração. Vamos fazer a oração que Salomão fez. Já que você colocou esse tema, a mulher sábia edifica o seu lar, e você quer ser uma agente que edifica o seu lar, que ajuda a edificar os lares das pessoas que compõem a igreja, que faz parte desse trabalho tão extraordinário que é a assistência e o auxílio a quem precisa. Às vezes nem aparece, e é bom que não apareça, porque a glória não é para recebermos aqui, a glória é para recebermos do Senhor lá na hora certa. A glória é dele, porque quem faz é ele. E ele diz a Salomão: olha, Salomão, porque você me pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar sabedoria e conhecimento. Mas além disso, eu vou te dar outras coisas que você não me pediu, porque agora você será um homem sábio que saberá administrar o que eu vou colocar nas suas mãos. E Deus diz para ele: sabedoria e conhecimento te são dados. Pronto, podia parar aí. Podia terminar por aí. Por isso que você olha para uma irmã que se dedica, que faz as coisas para Deus e fala: rapaz, por que Deus abençoa tanto aquela pessoa? Por que ela é tão abençoada? Por que acontece coisa tão linda na vida dela? Por que os filhos dela vão estudar, prosperam, crescem? O que acontece ali? O que acontece é que é um determinado momento, numa determinada oração, ela leu lá o texto e falou: a mulher sábia edifica o seu lar. Senhor, me faz uma mulher sábia. Me faz uma mulher sábia. E o Senhor atendeu a oração dela, e junto com isso o Senhor lhe acrescenta. Olha o que ele acrescentou a Salomão: vou te dar riquezas, bens e honra, as quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Vamos orar ao contrário. Vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E não vamos permitir que o nosso coração seja cauterizado, porque às vezes as necessidades que nos permeiam são tão grandes, e nós ficamos com o coração cauterizado. Não tem o que fazer, não tem como ajudar. Lembre-se, nós temos um Senhor que é dono de todas as coisas, e quando Ele quer fazer, Ele faz. Abençoados serão aqueles que entregarem as suas vidas para Ele, buscarem sabedoria e conhecimento, e entenderem que edificar a casa é tijolinho por tijolinho. Vocês já viram o nome de algum pedreiro numa construção bonita? Quem já viu aí? Lá está o nome de quem? Do engenheiro. O engenheiro fulano de tal. A nossa casa é construída por uma mulher sábia, edificada por uma mulher sábia, mas o grande engenheiro é o Senhor. É Ele que te capacita, é Ele que te abençoa. Tudo que for feito é para que o nome dele seja glorificado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém?